Neste país, você não pode pedir emprego, e muito menos dinheiro emprestado a um conhecido, sem que ele, instantaneamente, assuma ares paternais e comece a lhe dar conselhos, a ralhar com você, chamando-o de irresponsável, leviano e miolo mole. E dê graças a Deus de que ele o faça em tom bonachão, e não transforme a humilhação sutil em massacre ostensivo. Fim da cena. Ele sai todo satisfeito com a consciência do dever cumprido e considera-se dispensado de lhe arranjar o emprego ou o dinheiro. E você? Bem, você sai duro, desempregado e culpado. Esse mesmo sujeito é capaz de, na mesma noite, oferecer um jantar tomando o máximo cuidado para que a arrumação da mesa e a distribuição dos convidados obedeçam estritamente às regras da mais fina etiqueta. Um indício seguro de barbarismo num povo é a atenção excessiva concedida aos sinais convencionais de boa educação e o desprezo ou ignorância dos princípios básicos da convivência que constituem a essência mesma da boa educação. O bárbaro, o selvagem, pode decorar as regras e imitá-las na frente de quem ele acha que liga para elas, mas não capta o espírito delas. Não percebe que são apenas uma cartilha de solicitude, de atenção, de bondade, que pode ser abandonada tão logo a gente aprendeu o verdadeiro sentido do que é ser solícito, atencioso e bom. Meu pai era um sujeito relaxado, que às vezes ia de pijama receber as visitas. Mas ele chamava de senhor cada mendigo que o abordava na rua, e sem que ele me dissesse uma palavra, aprendi que o homem em dificuldades necessitava de mais demonstrações de respeito do que as pessoas em situação normal. Quanto mais respeitoso, mais cuidadoso, mais escrupuloso cada um não deveria ser, então com um amigo, que vencendo a natural resistência de mostrar inferioridade, vem lhe pedir ajuda. Esta regra elementar é sistematicamente ignorada entre as nossas classes médias e altas, principalmente por aquelas pessoas que se imaginam as mais cultas, as mais civilizadas e, valha-me Deus, as mais amigas dos pobres. Fico horrorizado quando vejo alguém enxotar um flanelinha como se fosse um cachorro, e nunca vi alguém fazê-lo com a desenvoltura, o aplombe, a consciência tranquila de um intelectual de esquerda. Nos anos 60, corria o dito de que ajudar os pobres individualmente era alienação burguesa, ópio sentimental, sucedâneo da Revolução Salvadora. Passaram-se 40 anos, a Revolução Salvadora não veio. Onde veio, os pobres ficaram mais pobres ainda. E 2 gerações de necessitados apertaram ainda mais os cintos em homenagem à prioridade da Revolução. Mas não conheço um só militante comunista do meu tempo e do meu meio que não esteja com a vida ganha, que não ostente como um sinal de maturidade triunfante a segurança financeira adquirida graças ao apadrinhamento da máfia política, que até hoje domina o mercado de empregos na imprensa, na publicidade, no ensino superior e no mundo editorial. Hoje não precisam mais do pretexto revolucionário para enxotar flanelinhas. Seu discurso tornou-se palavra oficial. As prefeituras e governos estaduais nos advertem em cartazes piedosos para não dar esmolas. Sim, a caridade individual está em baixa. Os frutos da bondade humana não devem ir direto para o bolso do necessitado. Devem ir para as ONGs e os órgãos públicos, sustentando funcionários e diretores, financiando movimentos políticos, pagando despesas de aluguel, administração, publicidade e transporte, para no fim, bem no fim, se sobrar alguma coisa, virar sopa dos pobres diante das câmeras para a glória de São Betinho. Há quem neste país tenha nojo da corrupção oficial, pois eu tenho é da caridade oficial. Ainda há quem diga, mas se você dá dinheiro, o sujeito vai beber na primeira esquina. Pois que beba. Tão logo ele o embolsou, o dinheiro é dele. Vocês querem educar o pobre para a cidadania,
e começam por lhe negar o direito de gastar o próprio dinheiro como bem entenda. Querem educá-lo sem primeiro respeitá-lo como um cidadão livre, que, atormentado pela miséria, tem o direito de encher a cara, tanto quanto o faria, mutatis mutandis, um banqueiro falido. Querem educá-lo impingindo-lhe a mentira humilhante de que sua pobreza é uma espécie de menoridade, de inferioridade biológica que o incapacita para administrar os 3 ou 4 reais que lhe deram de esmola. Não. Se querem educá-lo, comecem pelo mais óbvio. Sejam educados. Digam senhor, senhora. Perguntem onde mora, se o dinheiro que lhes deram basta para chegar lá, se precisa de um sanduíche, de um remédio, de uma amizade. Façam isso todos os dias, e em 3 meses verão esse homem, essa mulher, erguer-se da condição miserável, endireitar a espinha, lutar por um emprego, vencer. Na verdade, a barreira que impede o acesso de pobres e mendicantes brasileiros a uma vida melhor é menos econômica que social. Façam um teste. Quanto custa um frango assado com farofa? 5 reais no máximo, em geral menos. Quer dizer que um mendigo, pedindo esmola em qualquer das grandes capitais do Brasil, pode comer pelo menos um frango por dia, se não 2, e ainda lhe sobra o dinheiro da condução. Para você fazer uma ideia de quanto um país onde isso é possível é um país rico e generoso, tente esta comparação. Quando Franklin D. Roosevelt lançou o New Deal, um dos objetivos principais do ambicioso plano econômico foi assim anunciado pelo rádio: assegurar que cada família deste país tenha em sua mesa um frango por semana. Ouviram bem? Um frango por semana para 4 ou 5 pessoas. Na época, pareceu um ideal quase utópico. Pois bem, estamos numa terra onde velhas desamparadas que se arrastam pelas ruas comem um frango por dia, onde os meninos de rua pedem esmola em frente ao McDonald's para completar o preço de um Big Mac com fritas de 3 em 3 horas, onde os bebês famintos exibidos pelas mães em prantos usam fraldas descartáveis, onde as casas dos bairros miseráveis têm antenas parabólicas e os catadores de lixo se comunicam com seus sócios por telefones celulares. Em contrapartida, façam outro teste. Peguem um sujeito sujo e esfarrapado, encham-no de dinheiro e façam-no entrar numa loja de roupas. Não digo uma loja elegante, mas qualquer uma, para comprar um terno. Será enxotado. E se gritar: "Eu tenho dinheiro", vai terminar na polícia, com o holofote na cara, tendo de se explicar muito bem explicadinho. Isto se não for obrigado a escorregar algum para a mão do sargento. O mesmo pobre que pode comer um frango por dia tem de comê-lo na calçada, com os cães, porque não tem acesso aos lugares reservados aos seres humanos. Está certo que você, gerente do restaurante, fique constrangido de botar um sujeito estropiado e fedido no meio dos seus clientes distintos. Mas não vê que mandá-lo comer na rua é mais falta de educação ainda? Pelo menos dele de comer num cantinho discreto. Converse com ele sobre as dificuldades da vida. Ofereça-lhe uma camisa, uma calça. Seja educado, caramba! Pois se você, que está bem empregado e bem vestido, tem o direito de ser grosso, que primores de polidez pode esperar do pobre? Se um dia, cansado de levar chutes, ele o manda tomar naquele lugar, não se pode dizer que esteja privado do senso das proporções. E não me venha com aquela história de: se eu tratar bem um só mendigo, no dia seguinte haverá uma fila deles na minha porta. Isso pode ser verdade em casos isolados, mas não no cômputo final. Se todos os restaurantes tratarem bem os mendigos, logo haverá mais restaurantes que mendigos. Conte os mendigos e os restaurantes da Avenida Atlântica e diga se não tenho razão. Isto sem que entrem no cálculo os bares e padarias. O brasileiro de classe média e alta está virando uma gente estúpida que clama contra a miséria no meio da abundância porque cada um não quer usar seus recursos para aliviar a desgraça de quem está ao seu alcance.
e todos ficam esperando a solução mágica, que num relance mudará o quadro geral. Sofrem de platonismo à outrance. Creem na existência de um geral em si, dotado de substância metafísica própria, independente dos casos particulares que o compõem. Por isso é que, quando a propaganda do Collor inventou aquela coisa de "não votem em Lula porque ele vai obrigar cada família de classe alta a adotar um menino de rua", eu me disse a mim mesmo: raios, se isso fosse verdade, eu ficaria satisfeito de votar no Lula. Só acredito em gente ajudar gente, uma por uma, não na mágica platônica das mudanças estruturais, pretexto de revoluções e matanças que resultam sempre em mais pobreza ainda. Na verdade, quem acredita nelas erra até ao dar nome ao problema geral. Quando, revoltados ante a desgraça do povo brasileiro, gritamos "fome", algo está falhando na nossa percepção da realidade social. No mais das vezes, o que falta não é comida, não é dinheiro. É as pessoas compreenderem que a pobreza não é um estigma, não é uma desonra, é uma coisa que pode acontecer a qualquer um e da qual ninguém se liberta só com dinheiro, sem o reforço psicológico de um ambiente que o ajude a sentir-se novamente normal e, em suma, um membro da espécie humana. Entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros.